Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de HTML. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito legal, que a gente vai trabalhar com mídias, né? Vamos trabalhar com imagens, tá certo? Vocês vão ver como é muito fácil colocar uma imagem no seu site. A imagem representa, sei lá, muitos porcentos aí de um site, né? De um website, tá? Se você está trabalhando no site, com certeza você vai ver muita imagem e é uma tag que nós vamos aprender nessa aula, tá certo? E vocês vão ver que é muito fácil trabalhar com imagens, tá? E por tabela, nós vamos aprender também a trabalhar com atributos de tags, tá certo? Não se preocupe com o nome, não é nada assustador, vocês vão ver que é uma coisa muito intuitiva e que vai te dar muito mais poderes daqui pra frente, tá certo? Vamos aqui pra minha tela e vocês podem perceber que eu já tenho um conteúdo aqui bem limpo, tá? Ó, tem um conteúdo bem limpo aqui, já tá aberto na minha tela. E aqui eu tenho o meu arquivo imagens atributos e tenho aqui uma pasta chamada images e dentro tenho duas imagens, tá certo? E não se preocupem, tá? Eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês, então não se preocupem em baixar nada, você vai ter tudo bonitinho já aí para você, tá? Essas imagens. E aqui nós vamos colocar a logo da DevTube, tá? Essa logo aqui nós vamos colocar na nossa página, tá certo? Vocês vão ver como é muito simples, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, tá? E esse favicon, né? Esse nome favicon é um nome bastante utilizado para quem é front-end, né? Quem trabalha com front-end, é o ícone, né? Vocês vão ver que é bem pequenininho, tá vendo? É bem pequenininho, é só aproximar aqui, ó, ele vai até distorcer. É um ícone bem pequenininho, que é o mesmo ícone que fica aqui, ó, aqui na tab do navegador, certo? Nós vamos também trocar isso daí, vamos deixar bem personalizado aqui a nossa página, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui no nosso... Eu vou botar aqui dentro do body, tá? Uma tag chamada, nós estamos colocando imagens, eu quero colocar imagem, vamos colocar uma tag chamada img. Simples assim, tá? Pera aí, mas Kilderson, uma tag img? Mas como que ele vai saber qual imagem renderizar aqui, tá? Se eu for aqui no meu navegador e recarregar, não vai aparecer nada. É claro, eu não disse qual a imagem que eu quero carregar, né? E é exatamente onde entra os atributos HTML, tá certo? Atributos HTML são, digamos assim, informações adicionais que você vai colocar nas tags para direcionar para alguma coisa, tá? Aí existem inúmeros atributos HTML, dependendo da tag que você está utilizando, tá? Por exemplo, uma tag de imagem, eu preciso dizer aonde está essa imagem, tá? Então, assim, é uma coisa meio que já vem na sua cabeça, né? Se eu quero colocar uma imagem, que imagem eu vou colocar? E para isso nós temos um atributo, para a gente colocar um atributo HTML, tá? Basta colocar aqui um espaço, tá? E colocar o nome do seu atributo aqui, né? Vou colocar aqui, por exemplo, só um XPTO, tá? Aqui é um exemplo, tá? XPTO igual, abro aspas, e aqui eu boto o valor dela, tá? Então, assim, isso aqui é, digamos, é o esqueleto de como fazer um atributo, tá? Isso aqui não, esse aqui é fictício que eu tô colocando, tá? Então aqui, ó, XPTO seria, por exemplo, o nome do meu atributo e igual, abre aspas, seria aqui dentro o valor do atributo. Ok? Isso aqui seria o, digamos assim, a anatomia de um atributo, tá certo? Tá, se eu quero colocar então, dizer que imagem que vai estar aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu quero colocar essa imagem da logo da DevTube, né? Então eu coloco o nome da imagem aqui, ó, logo DevTube, né? Vamos colocar assim, ó, logo tracinho devtube.png, tá? Ó, aqui, ó, logo devtube.png. E aqui não é XPTO, tá certo? Aqui, no caso, o atributo se chama src, de source, tá? Source é como se fosse a fonte, né? Qual a fonte que eu vou utilizar, né? Qual a fonte, não no sentido fonte de texto, tá? Fonte tipografia. Estamos falando de fonte, qual a fonte, que repositório eu vou utilizar de imagem para colocar aqui, né? Digamos dessa forma, source, tá? Se você for tentar traduzir source, ele vai te dar um retorno de fonte, tá? Mas não fonte de tipografia, beleza? Espero ter ficado claro aí a explicação do source, tá bom? Mas o source vai me dizer de que lugar eu vou puxar essa imagem para renderizar no navegador, tá? Se eu salvar aqui e atualizar, vocês vão ver que ainda vai dar problema, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse carinha aqui, esse íconezinho aqui, ó. Quando você tem esse ícone, tá? Quer dizer que a sua imagem tá quebrada, tá? Ela tá quebrada, digamos assim. Quer dizer,
Tem alguma coisa errada com o teu source. Essa imagem quer dizer isso, tá? Antes da gente corrigir isso, a gente pode fazer uma coisa que deixe um pouco mais autodescritivo esse ícone, tá? A gente tem um novo atributo aqui, nós podemos colocar vários atributos na tag HTML, tá? Se a gente for aqui colocar out significa de alternativo, tá? Se não tiver uma imagem aqui, eu quero escrever pelo menos um texto para saber que imagem quebrou, né? Digamos assim. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, logomarca da DevTube, por exemplo, tá? Isso também é muito importante para os mecanismos de busca e também para leitores de tela, para quem é deficiente possa usar leitores de tela para identificar o que tem aqui nesse bloco. Mas isso aí é um outro assunto, tá? Já fica uma informação a mais para você, tá certo? Se eu salvar aqui agora, do jeito que tá aqui, tá? Deixa eu só tirar aqui a barra, pronto. Ó, do jeito que tá aqui, tá? Do jeito que tá aqui, ó. Eu tô colocando um source e um out. Eu tenho dois atributos na minha tag, tá? Então se eu vier aqui atualizar, ó, ele vai colocar aqui a descrição que tá no out, certo? Não é nada gritante de mudança pra gente, mas quando você tem muitas imagens e todos tiverem um out, é uma boa prática colocar o out, você vai ver que, aqui foi a logomarca que eu já sei que tá na pasta XYZ e que eu já sei que lá eu errei o nome, a extensão, alguma coisa do tipo. Ela já te guia a achar o problema, entendeu? Beleza? Então, qual é o problema na verdade aqui, tá? O problema na verdade é que o caminho dessa imagem tá errado, tá? Porque eu tô aqui, o meu arquivo imagens atributos está procurando um arquivo logo devtube.png aqui dentro desse mesmo diretório, ó. Só que a minha imagem está dentro de images, tá? Então para corrigir isto, basta colocar aqui, ó, images barra, e aí sim ele até sugere aqui, ó. Tá vendo que ele até sugere aqui para mim os arquivos que tem dentro dessa pasta. Vou salvar. Quando eu atualizo aqui, voilá, ele coloca aqui a imagem bonitinha no nosso navegador. Eu vou mostrar para vocês mais dois atributos muito interessantes que são bastante usados também aqui na imagem, tá? Eu vou dar uma quebra de linha aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Vou quebrar assim, certo? Um outro atributo que é bastante utilizado é o width, tá? Tudo que você for ver e tiver width, isso representa a largura de alguma coisa, tá? Se você ver, por exemplo, só um W ou só o width, isso aqui é a largura de alguma coisa. Como estamos trabalhando com uma imagem, aqui vai ser a largura da nossa imagem, tá? Se eu colocar somente a largura, tá? Vou botar aqui, por exemplo, 50, né? 50 pixels ele vai pegar aqui, ele automaticamente já vai redimensionar, já vai colocar a tua altura proporcional. Ele não vai distorcer tua imagem, tá? Se eu atualizar aqui, por exemplo, ó, ele colocou 50 pixels, tá? Se eu botar aqui, por exemplo, 80, ele vai colocar aqui 80 pixels. Um detalhe importante que se você inspecionar aqui, ó, vou inspecionar aqui a imagem, ele vai dizer aqui, ó, vai colocar bonitinho e se eu colocar aqui a imagem em cima, o mouse em cima, ele vai dizer, ó, 80 por 80 pixels, tá? Só que ele originalmente tem 410 por 410, tá? O próprio Inspect também já te ajuda nisso aí, caso você queira diminuir para adaptar no teu layout, tá? Então, um outro atributo que tem aqui é o rate. Tudo que você for ver no rate, você vai associar a altura, tá? Rate ou só um H, por exemplo. Se você vê um H ou rate, né? No caso, você vai ter... isso vai representar a tua altura, tá? Agora sim, como eu tô uma imagem quadrada, vocês podem perceber aqui, ó, que minha imagem é quadrada, é 410 por 410. Se eu colocar, por exemplo, sei lá, 80 por 150, aí ele vai distorcer, tá? Ó, se eu atualizar aqui, ó, ele vai distorcer, tá? Então, o ideal é você colocar ou um ou outro, né? Para ficar um negócio mais legal. Se eu botar aqui, por exemplo, 100 e tirar aqui o width, ele vai também diminuir a altura proporcionalmente, tá? Se eu for aqui, eu posso comprovar aqui, ó, inspecionar. Ó, ele colocou 100%. O Inspect já nos ajuda nisso também, tá? Aqui nós aprendemos a colocar imagens locais, tá? Como assim imagens locais? A imagem tá aqui, ó, na minha máquina, nessa minha pastinha. Mas também podemos colocar imagens remotas, né? Como é imagens remotas? Imagens externas, que já estejam publicadas na internet. Qualquer imagem que esteja publicada na internet, tá? Eu vou aqui, por exemplo, no site, eu vou aqui no Google Images. Eu vou aqui, Google Imagens, vou botar aqui, por exemplo, vou colocar aqui qualquer imagem, tá? Ó.
Vou botar aqui, por exemplo, HTML. Vou pegar essa logo, por exemplo. Vou pegar essa imagem aqui, tá vendo? Essa imagem aqui. Eu vou abrir aqui ela numa nova aba. Abrir imagem. Cadê? Abrir imagem na nova guia. Vocês vão perceber que eu tenho aqui uma imagem, tá? Ó. Eu vou clicar aqui, ó, no endereço dela, ó. Ela tem um endereço, ela tem aqui uma extensão, tá vendo, ó? Eu vou copiar e vou colar aqui, ó. Vou colocar uma auto tag imagem aqui. Image, src, assim. E vou fechar, certo? Dessa forma, se eu recarregar aqui, ele vai colocar a imagem, tá? Simples assim, tá certo? Então entenda que isso aqui é a fonte de dados que ele vai utilizar para criar aqui ele conseguir renderizar a imagem no browser, beleza? Agora nós vamos fazer o nosso favicon, né? Esse favicon é de favorite icon, né? Favorite icon, por isso que é fav, né? Fav icon, de favorite icon, né? Seria disso aqui. Aí ele reduz para fav icon, desse jeito aqui, certo? Como que a gente coloca, como é que a gente coloca o fav icon? É muito simples, tá? Tem uma tag aqui dentro do nosso head agora. Estamos dentro do nosso head, tá? Nós vamos trabalhar com uma tag nova, mais uma tag pro seu vocabulário, né? Uma tag chamada link, tá? A tag se chama link, assim, tá? Ela não precisa ter a tag de fechamento, tá? E aí nós vamos, como você já conhece atributos da tag, eu vou colocar aqui um atributo chamado hell, certo? E esse hell é para dizer que tipo de link é esse, né? Eu vou colocar icon, certo? E aqui eu coloco href. Href seria qual a referência, né? Qual é o, digamos, é quase muito parecido com source, tá? Por enquanto, associo o href com source. Nós vamos falar do href um pouquinho mais na frente, tá bom? E daí, aqui no href você bota o caminho para o teu favicon. No caso aqui vai ser image barra favicon. E ainda posso colocar mais um atributo aqui chamado type. Para dizer que tipo de imagem é essa daqui. Eu vou dar uma quebradinha aqui para facilitar a visualização. Aqui. Tá? No caso aqui eu coloco, tá? Eu vou dizer que ela é uma imagem barra PNG. Certo? Poderia ter outros tipos de formatos aqui, tá? Se você for ver aqui, ele é um PNG, tá certo? Isso aqui é apenas meta-informações, tá, gente? Isso aqui com certeza sobreviveria sem esse atributo. Mas eu coloquei aqui para você já aprender, certo? Se eu salvar aqui e atualizar a minha página, olha só que maravilha, tá? Tá pequeno porque a imagem é pequenininha mesmo, mas existem sites aí que você pode utilizar para poder colocar aqui um favicon mais legal, tá? Então, você aprendeu a colocar aqui o link. E para finalizar essa aula, né, uma dica bastante legal, uma tag a mais para você aprender, né? Vocês podem perceber que aqui na nossa página tá aqui com o nome imagensatributos.html, tá? Para o usuário final, ficaria muito ruim isso daí, né? Ficaria muito feio, né? E como é que a gente pode resolver isso? Isso também é uma meta-informação para o browser, né? Como é que a gente faz isso? Dentro da nossa tag head. Tem uma tag chamada title, que é exatamente para representar o nosso título aqui da nossa página, no caso aqui da nossa tab, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, DevTube curso HTML e vou salvar. Quando eu atualizar aqui, ele já coloca o title bonitinho, tá? Então, recapitulando, aqui dentro do head nós aprendemos a colocar o favicon e também o nosso título da página, que bonitinho, ó. E aqui nós aprendemos a trabalhar com imagens externas, imagens locais ou internas. Aprendemos a trabalhar também com atributos HTML. Então essa aula foi muito produtiva, foi um pouquinho mais longa, mas foi bem produtiva. Se você não entendeu, tá? Ficou confuso, volta, assiste novamente. É importante você aprender os atributos, que daqui pra frente nós vamos trabalhar muito com atributos. E se você não entendeu, achou difícil ainda assim, depois de ter visto várias vezes, procura nossos canais aí de suporte. A gente com certeza vai dar um suporte bacana para vocês entenderem tudo isso aqui que a gente viu, tá bom? Encontro você na próxima aula. E esse vídeo é patrocinado pela FabWeb Hospedagem de Sites e Servidores. Acesse www.fabweb.com.br.